muitas vezes assim, a prática esportiva para a menina, ela acaba sendo um pouquinho mais tardia por conta dessa falta de espaço, né? A questão da educação física, ela ajudaria para manter esse espaço, a questão do gap que a gente tem de espaço com relação à prática, a educação física escolar, ela ajudaria a começar a iniciar um trabalho e chegaria um pouco melhor para nós, né? No caso da competitividade, no caso da questão de resultado. É uma outra dificuldade, o repertório motor das atletas que chegam, né? Na verdade, tem menina que nem sabe o que é direito, o que é esquerda, para fazer com que ela chute com as duas pernas, tanto com a direita quanto a esquerda, já tem dificuldade por não vir a ser jogadora, né? Não veio como jogadora. Aí tem que moldar tudo. Então, quando a gente consegue deixar ela a ponto de jogar, ela já está na categoria sub-17. Só que para sair do 17 e ir direto para o adulto é uma lacuna muito grande. Então é onde muitas desistem, né? Que teria que ter essa categoria sub-19, sub-20 para poder amadurecer essas meninas para elas poderem suprir os times adultos, né? Que seriam os times profissionais. Com um olhar muito mais científico e tentar perceber, independente se ela vai fazer gols, se ela vai driblar alguém, no momento da captação, é que ela tenha condições físicas de aprender muito o futebol. Essa que é a grande questão, se ela tem uma cultura esportiva e se ela tem padrão de desenvolvimento motor, um desenvolvimento motor mínimo, condições coordenativas principalmente, para que a gente introduza os fundamentos do futebol, toda a parte técnica e que ela consiga adquirir isso e desenvolver isso. Então, seria fundamental que elas tivessem um desenvolvimento mínimo escolar, né? Na educação física escolar seria fundamental que a educação física escolar fosse melhor vista, melhor investida. Hoje em dia na escola, se a menina não quer fazer aula, geralmente o professor ele não implica com ela, não quer fazer educação física, tudo bem, fica de lado, não tem problema, os meninos soltam a bola, os meninos jogam o futsal de sempre e isso está resolvido. Isso a gente sente na pele lá a consequência disso. A consequência são meninas que chegam tendo às vezes lá dentro de um clube de formação para o futebol o primeiro estímulo de um treinamento que ela teve na vida dela e isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Eu venho lutando para divulgar a necessidade da educação física nas escolas, né? Não só no futebol, mas sim a criança ter a vivência de todas as modalidades e ela poder decidir o que ela realmente quer fazer de esporte ou não. Mas isso não vem acontecendo, né? Quanto à minha família, foi muito difícil. Eles não aceitavam. Eu tive que lutar muito para isso, para conseguir o meu espaço dentro da minha família. Depois que eu consegui na minha família, aí eu falei, agora o resto que vier é lucro, né? Porque minha mãe não deixava eu jogar. Inclusive, eu tive que sair da minha casa, fugida, para eu poder jogar futebol feminino. Como a gente não tinha o calendário definido, a gente teve que adaptar a nossa metodologia de trabalho. Então, nós percebemos que, diferente da realidade do futebol masculino, como geralmente é feito, você monta uma periodização, né? Você delinea o seu treinamento para que você chegue no mais alto rendimento, no pico de rendimento numa competição, a gente deveria adaptar isso, porque nós não sabemos quando vai acontecer a competição e nós não sabemos nem muitas vezes se ela vai acontecer. Então nós adaptamos e transformamos nossa metodologia numa metodologia voltada para o desenvolvimento exclusivo da atleta independente da competição. Eu acho que o ideal seria ter no mínimo, uma competição por semestre, mas que aconteça e assim, poderia até ser a longo prazo. Porque o que vem acontecendo são competições a curto prazo. Então, um dia jogar 3 jogos é desumano, ainda mais para a base, né? Então, acho que se tivesse uma competição independente da entidade, se fosse federação, se fosse secretaria de esporte, se fosse qualquer outra entidade, desde que fosse combinado antes. Então, vai ter competição de março a junho. Para quê? Para montar periodização, para a gente saber, ter o feedback que vai ter essa competição. Porque a gente começa o trabalho no início do ano sem saber o que realmente vai poder competir, né? E para as meninas é uma grande frustração, porque elas se empenham, se dedicam e acaba não tendo. Hoje, por exemplo, a nossa expectativa é que tenha o brasileiro, sub-17 e a Taça Cidade de São Paulo.
mas no fundo a gente não sabe se vai ter. Então, essa falta de calendário dificulta muito o nosso trabalho, em todos os aspectos, né? O impacto da falta de qualidade no desenvolvimento das meninas impacta 100% no resultado final que vai gerar e vai possivelmente dar um incentivo, um apoio financeiro e estrutural ao futebol feminino. Então, hoje a gente pensa em estádio cheio no futebol feminino, mas o que nós estamos oferecendo como produto para que as pessoas vejam? Essa é uma questão importante que olhar para a base com cuidado pode nos levar a ter um resultado final, um produto final melhor, com mais investidores e mais atrativo para o público. Então, para o público e também para possíveis parceiros que vão estruturar o futebol. Na minha opinião, a gente tem que quebrar o ciclo de falta de investimento, atletas mal preparadas, trabalhos mal feitos. Então, você não consegue trabalhar bem porque você não tem investimento. Você não investe porque você não vê algo ali que vai honrar o seu apoio financeiro ou algo que você quer a sua empresa sendo representada por aquele trabalho. Então, lá no Centro Olímpico a gente pensou assim, vamos mudar o que depende de nós. É o investimento que depende de nós? Não. O que depende de nós é a parte estrutural, é nos transformar em pessoas, em um grupo, em atletas, em trabalho que pode receber esse investimento sem medo. Sem medo, porque a gente vai honrar com ele, a gente vai desenvolver esse investimento e a gente vai fazer bom uso desse investimento. Futebol não é só com seu namorado, futebol não é só pro seu namorado.